Bom, pessoal, antes de nós entrarmos propriamente dito no simulador versão Terra, nós temos que retroceder alguns milhares ou bilhões de anos atrás para contextualizar a necessidade de se ter criado essa estrutura de simulador, principalmente na Terra, apesar de não ser a Terra o único planeta em questão dentro do nosso setor de Órion em que foi empregado esse tipo de técnica. Tá? Então, vamos retroceder nesse tempo. Em algum vídeo, que eu não lembro qual, dessa última série A Origem de Tudo, eu comentei com vocês que a simulação ou os simuladores dentro do parque de diversões, eles eram algo inédito, eram algo que pela primeira vez estava se experimentando em Avona, em que não havia nenhuma referência anterior para que pudesse ter como parâmetro. Então, quando os simuladores começaram a ter as suas estruturas de manifestação prontas, que seriam os planetas, as galáxias, os sistemas solares, havia a necessidade de se criar unidades biológicas, ou não, para que os fractais de almas, as almas em questão, pudessem adentrar dentro desses simuladores. Pois bem, na época só existia uma proposta, que era do filho paradisíaco ancestral Anhotak. Como não havia nenhuma proposta, foi aquela mesma. Essa proposta, ela tinha uma codificação inicial de certos genomas, de certas raças, em que todas as almas, todos os fractais que eram inseridos para vivenciar aquela aventura no simulador, dentro dessas unidades biológicas, ao retornar, eles não retornavam para a fonte, eles retornavam para a estrutura do filho paradisíaco que os criou, né, que desenvolveu toda essa estrutura. E isso ficava de forma indefinida, sendo naquela aventura inicial ou participando de outras aventuras. E isso acabou com o tempo gerando um certo aprisionamento. Tá? Dentro dessa história, precisamos criar um parêntese e conversar e contar para vocês a estrutura que no livro de Urântia se dá o nome de Anciões dos Dias. Tá? Fazendo ou tendo uma informação básica, essa estrutura formada por seres que nós podemos denominar até de arcanjos ou coisa desse tipo, né? Digamos assim, essa estrutura tem um funcionamento muito parecido com um grande computador. Por isso que dizem que, mesmo na estrutura imaterial, algumas fases ou algumas interpretações levam a crer que seria uma gigantesca IA, né? E a coisa, a nível de formatação da criação, em certos aspectos, se assemelha um pouco a isso, né? É lógico que nós não podemos levar isso de forma literal com uma IA dentro dos nossos conceitos terráqueos, né? Então, o que acontece? Essa estrutura de anciões dos dias eram as responsáveis e tinham até uma certa outorga de cocriar determinadas outras estruturas para dar apoio a toda a criação que ia se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Então, eles pegavam todas as informações, recebiam algumas atualizações da fonte que tudo é, e ali eles faziam toda essa questão cocriacional, né? Porém, com o passar do tempo, devido a toda a dualidade causada por esse embate de experiências, alguns anciões dos dias em determinados setores
por algum motivo, eles se desconectaram da fonte e começaram a tomar certos tipos de procedimentos que não estavam dentro das diretrizes da fonte que tudo é. Dentro da minha interpretação, o que me parece é que essa estrutura ela foi hackeada. Nós, né? O universo, a criação naquele momento já vinha tendo problemas com algumas experiências do filho paradisíaco menor Saratem e todas as derivações da qual outros seres participavam junto com esse filho paradisíaco, né? Então, a princípio, parece que Saratem, de uma certa forma, direta ou indiretamente, conseguiu hackear esses anciões dos dias de modo a poder tomar proveito dessa estrutura e fazer com que o universo paralelo que esse filho paradisíaco estava desenvolvendo, paralelo ao universo de Avona, ou entrando em paralelo com a criação da fonte que tudo é, não fosse detectado pela própria fonte. Então, a estrutura dos anciões dos dias, que era que mantinha essas informações entre a fonte e o que estava sendo criado, sendo hackeado, a fonte, naqueles setores, não tomava conhecimento das ocorrências, pelo menos durante um certo espaço de tempo. Então, as almas, né, que participavam dessas experiências dentro desses setores em que estavam envolvidos esses anciões dos dias, acabavam ficando aprisionadas e elas eram que meio vampirizadas de forma energética e utilizadas, às vezes até contra o projeto inicial daqueles fractais de almas,